Hoje eu ouvi falar sobre um tal de guia alimentar. O que é isso e para que ele serve? Queridos da Nutri! Hoje nós vamos falar sobre o guia alimentar para a população brasileira. O motivo de eu trazer o guia aqui no canal é justamente para divulgar esse documento que é muito importante, principalmente para nós que queremos ter uma alimentação mais saudável. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre o guia alimentar aqui no canal, mas esse vídeo aqui que vocês estão assistindo é o primeiro e a gente vai falar sobre o que é o guia, para que ele serve e também vamos falar sobre o primeiro capítulo dele que fala sobre os princípios que orientam a formulação do guia. Então, vamos lá! Bom, eu vou começar mostrando para vocês o meu guia, mas não me julguem, ele é uma versão bem estudante, ele é preto e branco e xerocado, mas a gente tem a versão dele gratuita disponível aqui na internet, é só procurar no Google Guia Alimentar para a População Brasileira, ou eu vou deixar o link aqui na descrição também, você pode procurar aqui embaixo e dar uma olhada. Assim, ele vale muito a leitura, né, pelas informações que ele tem, mas ele também é muito bonito em questão de design. Ele tem umas fotos aqui que são bem bonitas, que ilustram bastante a nossa alimentação. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é formulado pelo Ministério da Saúde em conjunto com universidades e institutos de pesquisa. Para profissionais da saúde, como enfermeiros e nutricionistas, ele serve como um instrumento de trabalho, mas ele também serve para ti que gosta de ter uma alimentação saudável, que busca ter uma alimentação saudável, uma fonte confiável de informação para tu conseguir fazer isso da melhor maneira possível, especialmente direcionada para o povo brasileiro. Tá, agora que a gente já entendeu que ele é um documento governamental que tem por objetivo a promoção da alimentação saudável para toda a população, agora a gente vai falar sobre o primeiro capítulo dele, que fala sobre os princípios que orientam a formulação desse guia. E que, sinceramente, você pode utilizar esses princípios para orientar a sua alimentação também. O primeiro princípio é entender que a alimentação é muito mais do que a ingestão de nutrientes, que os alimentos têm sim suas variações de macronutrientes, micronutrientes e que isso é importante para nós, mas que também o alimento carrega outras dimensões, como a dimensão de regionalidade, questões sociais que também afetam a forma como a gente se alimenta. Na questão da regionalização, se a gente vê, por exemplo, um prato com carne assada, com salada de maionese, uma farofa, uma mandioca, a gente provavelmente vai associar esse prato à região sul do nosso país. Também tem alguns pratos que fazem parte da expressão cultural ou da identidade cultural de algum país, ou de alguma região, ou de alguma cidade, e que normalmente esse alimento faz parte do dia a dia das pessoas que habitam ali ou as pessoas que vivem ali. Também a questão da condenação de alimentos também faz a gente excluir alguns alimentos do nosso dia a dia e isso acaba que as nossas expressões culturais que a gente expressa através da alimentação podem acabar sumindo com o tempo. Também tem a dimensão social e aí a gente pensa que o alimento também faz parte das nossas relações sociais, como por exemplo, aquela festinha de criança, tem todo aquele grupo de alimentos que faz parte daquele evento em específico. A gente tem também questões afetivas, né? Então aquela comida da nossa avó, aquela comida da nossa mãe, que a gente sabe que pode ter até os mesmos ingredientes que aquela comida lá do restaurante, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Também tem questões financeiras que envolvem a alimentação, a gente sabe que infelizmente não é todo mundo que tem condições de comer tudo o que existe, né, no mercado, então tudo isso deve ser levado em consideração na hora de pensar numa alimentação, na hora de prescrever um alimento. Entendendo então que a alimentação é muito mais do que a ingestão de nutrientes, nós vamos para o segundo princípio do guia alimentar, que é que as orientações do guia alimentar devem estar em sintonia com o seu tempo e serem atualizadas. Pois é, aí esse guia traz uma recomendação muito clara e muito plausível sobre a redução no consumo de ultraprocessados, que são aqueles alimentos prontos, sabe? Que inclusive eu já falei no vídeo de imunidade sobre isso, vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Também ele estimula as práticas culinárias, porque algumas pesquisas populacionais feitas com toda a população brasileira mostraram o aumento do consumo desses alimentos, né, dos ultraprocessados, e também que os brasileiros estão preferindo sair de casa para comer, seja em restaurante, e que não estão cozinhando tanto. Então, essas pesquisas estimularam, inclusive, a reformulação desse guia para tornar ele atual, porque as orientações do guia anterior já estavam ficando um pouquinho ultrapassadas. E essas recomendações são importantes porque justamente esses hábitos alimentares e essa mudança de hábitos alimentares também mudam a forma como as pessoas adoecem
adoecem, como as pessoas ficam doentes, porque hoje em dia a gente consegue ver um aumento muito grande de doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças que derivam muitas vezes dos hábitos alimentares, dos maus hábitos alimentares, que é no caso a diabetes, a pressão alta, a obesidade. E a gente não vê mais tanto as pessoas adoecendo por doenças que antigamente eram mais comuns, que era o caso da desnutrição ou de doenças infecciosas derivadas dessa desnutrição. Então, sabendo que uma alimentação saudável é muito mais que a ingestão de nutrientes e que as orientações do guia são atuais, a gente vai para o terceiro princípio, que uma alimentação saudável advém de um sistema de produção sustentável. E quando a gente fala em sustentável ou sustentabilidade, a gente logo pensa em reciclagem ou em eco-friendly, e é justamente essa a ideia aqui. A ideia é que você saiba de onde que vem esse alimento e tente, se possível, optar por opções que não agridem tanto a natureza ou que tenham sistemas de produções sustentáveis. Uma forma da gente fazer isso é procurando comprar em feiras livres ou em pequenos produtores que talvez tenham um pouco de cuidado com a natureza ou também produzir o seu próprio alimento em casa. E o quarto princípio é que o guia baseia suas recomendações em diversos saberes. O que ele quer dizer com isso, e aí é um pouco difícil de aplicar em nós, é que apesar de terem vários artigos científicos que falam sobre a função dos nutrientes no nosso corpo, muito bons inclusive, muito comprovados, a gente tem que considerar que existem outros conhecimentos além do conhecimento científico, como por exemplo aquele conhecimento que é passado de geração em geração, como formas de produção, ou até na questão de como comer tal alimento, e que isso também é importante para formar uma identidade de uma região ou de um povo. Então que esses conhecimentos devem ser levados em consideração também na hora de fazer uma recomendação alimentar. Então, tendo em vista que uma alimentação saudável ela é muito mais do que a ingestão de nutrientes, que as recomendações do guia alimentar devem ser atuais e estarem em sintonia com o nosso tempo, e que uma alimentação saudável também advém de um sistema de produção sustentável, e que além disso, uma alimentação saudável e as recomendações de alimentos também devem ser baseadas em diversos saberes, nós chegamos no último princípio, que é os guias alimentares promovem ou devem promover uma autonomia alimentar. Que pra mim é justamente o motivo de eu ter feito esse vídeo e de ter mostrado pra você o que é o guia alimentar. Mas é justamente a autonomia alimentar é quando você tem consciência das suas escolhas alimentares, tem consciência do que é melhor pra você e você mesmo pode fazer isso. Então é muito importante sim a gente se alimentar bem, mas é muito importante também a gente saber se alimentar bem. Então é por isso que é muito importante o nosso guia, justamente para ele promover essa autonomia alimentar. Bom, tem muita coisa mais para nós falar sobre o guia, como eu já falei aqui, eu falei só o início dele, é só um pouquinho, e eu espero que eu tenha conseguido despertar em você um pouquinho de curiosidade sobre esse documento, que é muito legal e muito importante para a nossa população. Também eu vou relembrar, né, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, ou se você quiser procurar lá no Google, também pode dar uma olhada nele lá. Aqui na internet ele tem versão gratuita, né, colorido, cheio de fotinhos bem bonitos para você dar uma olhada. Então vou lembrar também que tem mais conteúdo de nutrição lá no meu Instagram e que se você não é inscrito... Como assim você não é inscrito aqui no meu canal ainda? Aperte esse botão logo, menino! Enfim, por hoje é isso. Tchau!